Pessoal, olha só, agora no início de junho de 2025, o presidente do STF, o ministro Barroso, ele trouxe uma ideia de que, segundo defendeu, poderia conter a proliferação de ações trabalhistas, né? O que ele chamou de indústria da reclamação trabalhista. Ocorre que a conclusão do ministro Barroso, ela parte de uma premissa que necessariamente não é correta, é o que a gente vai tentar demonstrar aqui nesse vídeo. Segundo o ministro Barroso, e é um argumento que ele vem repetindo reiteradamente nas entrevistas que ele vem dando, mais da metade das ações trabalhistas envolvem não pagamento de verbas rescisórias. O que justificaria, então, que o judiciário interviesse nesse momento da rescisão para evitar uma ação trabalhista futura. O argumento do suposto não pagamento de verbas rescisórias não é algo, aliás, exclusivo do ministro Barroso. Alguns magistrados ligados à própria Justiça do Trabalho vêm utilizando o mesmo argumento, inclusive, para, por exemplo, criticar a reforma trabalhista ou para apontar a necessidade de diminuição do tempo de tramitação das ações trabalhistas. Primeiro, o problema não está na Justiça do Trabalho, isso é fato, tá? O brasileiro é um povo litigioso por natureza. Segundo esse mesmo relatório, né, de 2024 agora, do CNJ, Justiça em Números, nós tínhamos 82 milhões de ações tramitando no Brasil. Estudo feito pelo grupo de pesquisa da professora Luciana Jung, lá do INSPER, ele mostrou que o Brasil tem hoje 52.530 processos judiciais para cada grupo de 100 mil pessoas. Para vocês terem uma ideia do quanto é isso, em países como a Grã-Bretanha, por exemplo, são 3.600 casos por cada grupo de 100 mil pessoas. No Japão é menos ainda. Vejam, no Brasil, quase 53 mil casos para cada grupo de 100 mil pessoas. No Japão, ele não passa de 2.000 casos, são 1.800 casos. Então, o problema da litigiosidade é um problema nacional, não da Justiça do Trabalho. O que se percebe, na verdade, é o contrário. De todas essas 82 milhões de processos que nós temos, processos judiciais, que tramitam na Justiça Civil, que tramitam na Justiça Federal, também tramitam na Justiça Militar, apenas 6,6% são processos que tramitam na Justiça do Trabalho, ou um pouco mais de 5.400.000 processos. Das novas ações de 2023, 10% eram vinculadas à Justiça do Trabalho. Todas as demais estavam na Justiça Civil ou estavam na Justiça Federal. Outra percepção que não é necessariamente correta, e aqui a gente precisa colocar os pingos nos is, é de que as ações trabalhistas acontecem por falta de pagamento de verbas rescisórias. Não é verdade. Olha, o argumento ele tem como fundamento justamente esse relatório do CNJ que eu já citei aqui, o Justiça em Números. Esse relatório, ele aponta, dentre outras coisas, e dados bastante interessantes sobre a Justiça e sobre os números dos processos que tramitam na Justiça, mas ele aponta quais seriam os pedidos mais recorrentes em cada uma das justiças especializadas. Na Justiça do Trabalho, o pedido que mais aparece de forma reiterada, aliás, os outros anos também, 22, 21, 20, até 2018, tem sido reiteradamente rescisão do contrato de trabalho. Pois bem, quando a gente vai investigar mais a fundo esses números, o que a gente percebe é que eles são coletados a partir do cadastro, que é feito pelo próprio advogado no momento em que ele move a ação trabalhista, que ele vai fazer o cadastro no sistema de processo judicial, lá o nosso PJE. Nesse momento, quando o advogado vai fazer o cadastro da ação nova, ele tem que vincular cada um dos pedidos que ele faz a um código que aparece numa tabela que é fornecida pelo próprio CNJ. O nome dessa tabela é Tabela Processual Unificada. Quando a gente vai consultar a própria tabela fornecida nesse Justiça em Números do CNJ, a gente vê então que o código, efetivamente, que aparece em primeiro lugar ali entre os mais demandados na Justiça do Trabalho é o 13949, que se relaciona justamente com o que é chamado na tabela de códigos de rescisão de contrato de trabalho. Ocorre que esse código ou assunto, ele não significa necessariamente que as verbas rescisórias não foram pagas.
pois ele se subdivide em uma infinidade de outras questões. Dentre essas questões ou assuntos, tem aqui dos mais diversos, como por exemplo a justa causa, como por exemplo a rescisão indireta, ou como por exemplo a aposentadoria, como por exemplo a culpa recíproca, né? E lá embaixo tem um item chamado verbas rescisórias. Bom, aí que está o ponto. Qualquer pedido de natureza salarial que é feito nesse processo, como por exemplo horas extras ou adicional de insalubridade, ele também vai incidir de forma reflexa nas verbas rescisórias. Ou seja, o pedido de incidência também tem que ser cadastrado dentro desse código. Incidência dos pedidos de natureza salarial nas verbas rescisórias. Ao contrário do que fundamenta o ministro Barroso, o aumento sensível que a gente teve de ações trabalhistas a partir de 2022, 2023 e 2024, principalmente após a vigência da reforma trabalhista, não se deu pelo não pagamento das verbas rescisórias, mas sim por um julgamento do próprio STF. O STF, ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade 5766, considerou que era inconstitucional as regras da CLT que permitiam a compensação dos créditos dos processos para pagamento de honorários advocatícios de beneficiários de justiça gratuita. Isso, aliado ao entendimento mais recente do próprio TST, que determinou que a justiça gratuita deveria ser concedida por mera declaração de próprio punho do reclamante, fez com que as ações trabalhistas efetivamente aumentassem, pois não havia mais aquela necessidade, ou aquele receio da necessidade de pagamento de honorários sucumbenciais à parte contrária.